Graça e paz da parte do nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui estamos mais uma vez para louvarmos ao nome do Senhor, entoar cântico a Ele, por entender que Ele é único e absoluto em nossas vidas, digno de louvor e glória é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o qual, através da sua majestade, nos convida a entoar os cânticos na presença dEle. Abra o teu coração e fazer com que você entre na presença dEle com ações de graça. Convido a vocês também a estar na presença desse Deus, o Deus Todo-Poderoso, como um ato de reconhecimento pelo que Ele fez por cada um de nós. A única forma em que você compreende, você entende que Deus fez maravilha para você é justamente louvando e engrandecendo o nome desse Deus. Eu quero convidar você que vai estar ouvindo esta mensagem, esta live, a abrir o coração de uma maneira especial, para que Deus assim faça algo novo na sua vida. E nós vamos trazer uma palavra nessa noite, uma palavra diferente das demais que você talvez tenha escutado aonde você tem andado. A palavra dessa noite é justamente falando de algo que destrói o homem, de algo que leva o homem à sua própria destruição, ou mais, o afastamento entre ele e Deus. Então, se você quer se aproximar desse Deus, se você quer recomeçar com Ele nesta noite, a partir de agora, eu lhes convido a ficar atento em tudo que vai acontecer nesta noite. O banquete especial que Deus preparou para a sua vida. Essa noite com certeza será uma noite diferenciada de todas as demais que você já passou. No entanto, é preciso você compreender. É preciso você entender o plano de Deus para a sua vida. O que Ele fez por você. Mas as atitudes que você precisa tomar para que então você se aproxime do Senhor. Mas nós não vamos falar disso agora. Nós vamos iniciar com uma oração, porque nós vamos cantar hinos, nós vamos entoar louvores, e você é o nosso convidado, você é o convidado especial pela parte de Deus, para então louvar a Ele, engrandecer o nome dEle, falar das suas majestades através dos seus lábios, compreender que Ele é digno de louvor e glória. E é por isso que eu creio que o Senhor nessa noite vai falar ao seu coração, porque a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela simplesmente faz a diferença na vida do homem que reconhece Ele como Senhor e Salvador. Por isso eu quero fazer uma oração. E logo após nós vamos cantar um hino, justamente pela grandeza desse Deus, para enaltecer esse Deus que nós vamos falar, estamos falando neste momento. Por isso, vamos orar, vamos dedicar a Ele todo ato que vai ser realizado a partir de agora nessa noite. Gostaria que você estivesse orando comigo também, que você estivesse falando com Deus, pedindo a Deus que aquebrantasse o seu coração, que usasse os irmãos que vão entoar os cânticos, o irmão que vai entoar o cântico, a mensagem que vai falar ao seu coração, que você estivesse atento. Por isso vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai,
Estamos, ó Pai, diante da Tua presença, porque entendemos que o Senhor é o único, meu Pai, capaz de transformar a vida do vil pecador. Estamos diante da Tua presença porque os nossos corações, Pai, ardem, porque foi assim que aqueles homens sentiram no caminho de Emaús. Os corações deles se ardiam enquanto o Senhor falava. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, clamando ao Senhor pela Tua presença. Meu Deus, que neste momento haja corações que querem se aquebrantar. Que a Sua palavra, meu Pai, que vai ser ministrada nessa noite, encontre um local, no coração dessa pessoa, que quem sabe Deus está envolvida com tantas coisas deste mundo, no entanto ela mesma compreende que isso vai te levar à morte. Ela entende que ela tem que parar, meu Pai. Se o Senhor não falar, meu Senhor, vai ser apenas palavra desse pastor. E eu sou um canal que o Senhor também transformou. Eu sou aquele que o Senhor, meu Pai, simplesmente lá atrás o Senhor chamou. E aqui estou, Senhor, como um canal do Senhor para transmitir a Tua palavra. Então, me usa o Teu servo, usa, Senhor, para que após, Senhor, o término deste culto, essa vida venha a ser tocada pelo Senhor e que possa ser diferente a partir de hoje. Essa, Pai, é a minha oração, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez e que ainda vai fazer, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Nós vamos, neste momento, nós vamos louvar o Senhor com um cântico. É um cântico bem conhecido pela igreja, é um cântico que fala muito ao nosso coração, porque é um cântico de exaltação ao nosso Deus, como todos. Mas nós escolhemos esse para o início desse trabalho, porque é justamente falando sobre a exaltação desse Deus Todo-Poderoso, o qual nós estamos falando e vamos ministrar nessa noite, no nome santo do Senhor. É o hino 14, o número 14, que é louvor e exaltação. Louvemos ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, santo, santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Eterno Pai, santo, santo, Deus nos bênção por Jesus, vede e vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltado nosso Deus, santo, santo. Exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós, hino santo de louvor, se louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui no livro de 1 João,
nós temos uma palavra no livro de 1 João, concernente à confissão de pecado, pois essa foi a forma em que, nos dias em que o profeta se sentiu com a sua vida espiritual em ruínas, a Bíblia diz que ele simplesmente confessou. E João traz para nós também uma palavra sobre a confissão de pecado. Ele diz no versículo 9, 1 João, capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero chamar a sua atenção para que simplesmente você possa fazer a partir de agora. Você então entre na presença de Deus confessando os seus pecados. Hoje nós vamos falar, até na nossa mensagem de hoje, uma palavra de exortação sobre o pecado, sobre a vida daqueles que vivem em pecado. Nós vamos estar falando nessa noite a forma em que você pode receber de Deus o seu perdão. Então eu chamo a você a entender que se você não fizer isso, você não vai passar pelo privilégio de ter alegria, como o salmista Davi disse. Que enquanto ele estava calado, os seus ossos envelheceram. E ele diz que o seu bramido, ele gemia dia e noite, todos os dias, enquanto ele não confessou. Então eu quero convidar a você, a partir desse momento, a fazer essa oração de confissão. E depois você vai provar da alegria de sentir como um servo de Deus perdoado. Porque é isso que nos diz a palavra. Aqueles que confessam e as deixam, alcançam as misericórdias. Se você quer alcançar as misericórdias de Deus, então é neste momento que você precisa falar com Ele. Vamos orar, vamos fazer uma oração de confissão, porque nós entendemos que o Senhor está com seus ouvidos abertos à oração que for feita, que você fizer neste lugar. Oremos ao nosso Deus, Deus Santo e Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui, Senhor, confessando as nossas falhas, confessando os nossos pecados, por entender que eles têm nos distanciado, Pai. Ele nos distancia do Senhor. Então, Pai, confessamos aquele pecado pela obra, pela palavra e também pelo pensamento. Para que possamos então, Senhor, não dar lugar aos ardis do inimigo. Senhor, que o Senhor, a partir desse momento, ó Pai, esteja nos perdoando. Aliás, o Senhor já nos perdoou. O Senhor quer que seu povo apenas confesse. Mas também, Senhor, essa pessoa, quem sabe, não é nem cristã, ela está ouvindo a mensagem desta noite, e ela está também confessando ao Senhor, por entender, Pai, que ela precisa urgentemente do verdadeiro encontro com o Senhor. Então recebe, Pai, a nossa oração. Recebe o nosso clamor. Porque precisamos, meu Senhor, fazer o seu trabalho, meu Pai, de maneira abençoadora. Precisamos ser santos como o Senhor diz, sede santo como eu sou santo.
Porque sem sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então a sua igreja está aqui, Senhor. Pode ser que os nossos altares estejam como aquele dia, o altar de Elias, e que precisa ser restaurado. Então, Pai, estamos aqui restaurando nossos altares, para que então, Senhor, no nome do Senhor Jesus, possamos estar na Tua presença, alegres e na certeza de que iremos, meu Senhor, morar com o Senhor no dia que o Senhor vir buscar a sua igreja. É a minha oração, Pai, em tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, meus irmãos, a partir de agora eu quero convidar a vocês se alegrar mais na presença de Deus. Eu digo sempre que o pastor nunca sabe como que está a sua situação, como é que está a sua vida com Deus. O pastor nunca sabe a forma em que você se encontra, a maneira que você se encontra diante do Senhor. No entanto, é preciso que haja um louvor. É como diz a palavra de Deus, que o Senhor transforma a tristeza, olha, em folgueto. O Senhor transforma a tristeza em alegria. E essa alegria, ela causa o resultado na vida do ser humano que compreende, que vive a sua vida para Deus. Essa alegria, esse folgueto transforma em louvores, como diz o profeta, como diz o salmista. O salmista diz que todo ser que respira louva ao Senhor. E nós temos os profetas que muitas vezes dizem que o Senhor era a força deles através da alegria em Deus. Paulo diz: alegrai-vos. Então vamos nos alegrar na presença desse Deus. Vamos nos alegrar na presença desse Senhor que simplesmente tem nos livrado, tem nos dado o privilégio de ser chamados filhos, de sermos chamados filhos. Por isso nós vamos entoar alguns cânticos com o nosso irmão Nicodemos, que vai entoar os cantos ao Senhor nessa noite, juntamente com a igreja, juntamente com você, a partir de agora. Mas eu quero orar pela vida do meu irmão, para que assim Deus continue usando de uma maneira como Ele tem usado, para que Deus fortaleça o teu filho de uma maneira plena, e que enquanto ele estiver louvando, os cânticos toquem ao seu coração, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, usa o teu filho, meu Pai, porque Deus, o Senhor usando, muitas barreiras vão cair por terra. Muitas vidas que vão ouvir, quem sabe, Deus, estão pressionadas com tantas coisas. Quem sabe essas pessoas estão, Senhor, quem sabe aprisionadas, com um sentimento ruim, com tanta dúvida na sua mente. Então, Pai, usa o teu servo, para que, através dos cânticos, meu Senhor, que vai falar do Senhor, seja um restaurador, seja um momento de restauração para essas vidas que vão louvar ao Senhor conosco a partir de agora. Deus, usa o teu filho para o louvor e glória do teu nome. É que eu oro em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão louvando ao Senhor a partir de agora. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém.
alguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor. Nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que mana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que mana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida,
do lado de Jesus. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana da cruz do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem, Senhor. Usa-me, ó filho de Davi. Os que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não posso pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto que já morreu. Não posso pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado a quem clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Meus irmãos, nós vamos, a partir de agora, tirar um momento da palavra de Deus. Eu sei que há uma expectativa muito grande. Enquanto o culto vai passando, enquanto nós vamos
tendo o privilégio de cultuar, de louvar a Deus, de fazer aquilo que o culto manda, né? A ordenança na sua palavra. Nós então passamos a ter o desejo de ouvir uma mensagem. Isso é normal na vida da igreja, na vida dos ouvintes, porque é a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos fortalece, que esclarece as nossas dúvidas, que tira de nós qualquer pensamento negativo. O louvor simplesmente nos aquebranta. O louvor é uma ponte para que então você escute a mensagem de Deus ao seu coração. Então eu quero chamar a você, a sua atenção, a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, gostaria que você, do outro lado, abrisse as suas Bíblias. Aonde nos diz, capítulo 2, Atos, do versículo 37 até o 41. Nos diz assim o versículo 37. Ouvindo ele estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meu Deus e meu Pai, neste momento, mais uma vez estou eu, Senhor, na Tua presença, pedindo a sabedoria do alto para trazer a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Eu às vezes me pergunto, o que acontece quando alguém decide vir à igreja? E que esse alguém é conhecido como, vamos dizer, um terror no seu povoado, na sua cidade. O que essa pessoa sente quando ele toma uma decisão como essa? E principalmente quando seus atos não são bons. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que aconteceu na vida de Zaqueu, naquele dia em que ele simplesmente sente uma sede, para ter um encontro com o Senhor Jesus. Porque no caso de Zaqueu, ele era conhecido pelos seus atos.
E esses seus atos atingiram o seu caráter de uma tal forma em que o próprio Jesus teve que ouvir algumas coisas dos seguidores, porque estava indo, ou então estava falando com um homem semelhante a Zaqueu. E o que mais me chama a atenção é que as palavras de Zaqueu, ele começa dizendo, e se? No início parece até uma palavra meio que ambígua, porque sai um tom meio que duvidoso, ele mesmo sabendo quem que ele era. No entanto, ele ainda usa o início de uma frase dizendo, se eu. Mas o que eu entendo também, meus irmãos, que ele não para no se, ele começa dizendo, ele também diz, se eu defraudei, eu devolvo. Se eu defraudei, eu vou fazer. Eu tomo a decisão. Com certeza o que gerou na vida desse homem foi um arrependimento pelos seus atos, dos seus atos. E quando falamos de arrependimento, ou então de algo como arrependimento, nós precisamos mostrar o remédio. E esse remédio bate de frente com o pecado. A humanidade precisa conhecer os perigos que o pecado traz. E se não houver um arrependimento verdadeiro, se não houver uma forma em que a igreja precisa mostrar, trazer conscientização sobre as pessoas, ou para as pessoas entenderem que o pecado tem destruído as pessoas. Nós precisamos anunciar o evangelho do reino. O mundo está passando por uma crise, meus irmãos. Mas as pessoas estão baseadas no aqui e agora. O pensamento do ser humano é apenas o que nós estamos passando agora. Será que Jesus veio apenas trazer uma palavra, essa vida abundante, somente para o aqui e agora? Porque as pessoas acham que quando se morre acaba. E a Bíblia diz que o corpo vai para o pó, mas o espírito vai de encontro a Deus que o deu. Então, quando você olha para o pecado, quando você mostra para as pessoas o poder do pecado, você precisa dizer as consequências que ele traz. Ele traz separação entre o homem e Deus. Ele traz morte eterna. Ele mostra, é preciso mostrar que o pecado leva o homem à ruína. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta para Roma, a igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 14, ele diz, como crerão naquele de quem nada ouviram? Esse é o papel da igreja. Falar, demonstrar, trazer palavras. A igreja precisa pregar a palavra de Deus para os homens. O mundo precisa saber o que é o pecado, o que o pecado faz. Precisam saber das consequências que lhes levam à ruína. Precisam entender que, se não renunciar aos seus pecados, o que lhes assegura
é apenas um futuro que eu não desejo para homem algum. Por que eu estou dizendo isso? Porque na esfera ética existe a certeza que o pecado traz consequências. É a luta do mal contra o bem. E as Escrituras dizem que aqueles que simplesmente não amam a Deus, essas características já estão enraizadas na vida do ser humano. Essa é a verdade. Porque, meus irmãos, o pecado tem o seu caráter absoluto. E nós precisamos entender isso. Porque o homem que é cego pelo pecado não sabe que esse mal traz problemas para todo o seu corpo. Segundo as Escrituras, é o órgão central da vida, que é o coração. O pecado, ele tem raiz no coração do ser humano. E Provérbio capítulo 4, versículo 23, Provérbio 4, 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar o coração, porque dele procede a fonte da vida. Nós estamos diante de um texto. Nós estamos diante de um texto em que Pedro está ministrando para aquelas pessoas. Para homens sedentos que precisavam deixar os seus pecados. Pedro está diante de um povo que precisava saber a causa. Então Pedro expõe as Escrituras de forma diferenciada. Pedro fala da promessa, Pedro fala das atitudes humanas e Pedro fala do poder de Deus em cumprir com a sua palavra. Então, quando você vai ver o discurso, causou nos ouvintes um desejo tão grande, mas esse desejo veio com a presença da transformação. Porque, meus irmãos, o arrependimento inclui elementos fundamentais na vida do cristão. O elemento intelectual, mudança de pensamento. Eles resolveram deixar os seus pecados. Segundo, o elemento emocional, que é gerado por um sentimento de tristeza, quando você sabe que está ferindo o coração de Deus e que você precisa tomar novas atitudes. Em terceiro, o elemento volitivo, que consiste na renúncia, na mudança de propósito, no sentido em deixar o pecado e buscar o perdão do Senhor. Então, o que aconteceu com o sermão de Pedro? O que nós vamos aprender nesse momento? Quais as lições que nós temos a tirar nesse texto em apreço que nós lemos nesta noite? Onde que eu vou colocar aqui essa mensagem baseada num tema que eu tenho para a nossa vida nessa noite? Eu quero ministrar nessa noite sobre lições geradas de um arrependimento verdadeiro. É justamente isso que eu quero falar. Lições geradas, 3 lições geradas pelo arrependimento verdadeiro. Porque minha vontade nessa noite é que a palavra do Senhor cause-lhe um impacto. Que Deus venha impactar a sua vida de uma tal forma que vocês façam como aqueles homens fizeram diante do apóstolo Pedro. Qual foi o impacto nesse texto que nós lemos, que serve como lição para a nossa vida nos dias de hoje? A primeira lição que causaram impacto foi o impacto do intelecto. No momento em que Pedro começou o sermão, todos ficaram atentos. E temos aqui, meus irmãos, a importância de ouvir a palavra.
vemos aqui a importância de quanto é importante você simplesmente, no momento do culto, você ouvir a mensagem que Deus tem para o seu coração. Tem muita gente, meus irmãos, que até vem à igreja todos os dias, e você não encontra mudança nessas pessoas, porque eles não estão atentos à voz de Deus através da sua palavra. Eles não param para ouvir o sermão que foi simplesmente trazido para as suas edificações. E o Senhor Jesus tem uma mensagem para nós. Na verdade, é um aviso, uma exortação para aqueles que ouvem a palavra do Senhor, mas não estão atentos, mas não param para ouvir a palavra de Deus. No versículo 37 está escrito que, ouvindo ele estas coisas, que coisas são essas? Quais são as coisas que nós temos aqui escrito na Bíblia Sagrada? A palavra de Deus. Quando você escuta a mensagem, a palavra de Deus e guarda, você passa então a compreender o que Deus tem para a sua vida. Você passa então a vigiar nas suas decisões. Você começa então a valorizar o que o Senhor tem preparado para a igreja do Senhor, para a sua igreja. E foi por isso que Jesus falou em Mateus 13:19: a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem um maligno e arrebata. É preciso que haja cuidado pela parte da igreja. Como você tem se comportado diante da palavra de Deus enquanto está sendo anunciada? No entanto, o Senhor nos diz, no capítulo ainda de Mateus 13:23, os que ouvem a palavra e as compreendem, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. É aqui a diferença daqueles que escutam a palavra de Deus. Quando o homem quer ser independente, quando o homem quer ser simplesmente o centro das coisas, ele pode até abandonar alguns pecados, ele pode até deixar alguns pecados grosseiros, mas isso não vai resolver a sua vida, isso não vai resolver a sua situação, não vai. Então eu não estou aqui para trazer mensagens alegóricas. Eu não estou aqui para trazer mensagem que vem encher o seu ego. Eu não estou aqui para trazer a mensagem que você queria ouvir. Eu estou aqui nessa noite para trazer a mensagem que você precisa. Assim como Pedro estava naquele dia trazendo uma mensagem de arrependimento, eu trago nessa noite uma palavra para a sua vida sobre o arrependimento. Eu trago uma mensagem que pode falar o teu coração, uma mensagem que te tira do caminho do erro, que resolve a sua vida com Deus. É momento de você simplesmente se voltar para Deus. Não importa a sua situação, Deus é quem está indo atrás de ti para que você resolva tomar a decisão correta. Então, é a primeira lição que o Senhor nos deixa aqui conosco através desses versículos que nós acabamos de ler. O Senhor, através de Pedro, mudou o intelecto daquele povo. Segundo impacto que nós temos nesse texto aqui é que o Senhor mudou a vontade. Diz o texto que após o sermão de Pedro, eles simplesmente olham uns para os outros e fazem uma pergunta: o que faremos, irmãos? Hoje eu entendo porque o Senhor Jesus, diante de um homem de 38 anos de doença, enfermo, o Senhor Jesus lhe fez uma pergunta: o que queres? Queres ser curado?
queres ser curado? Por quê, meus irmãos? Porque você sabe que está distante de Deus. Porque você que está do outro lado sabe a sua vida com Deus que não está certa. E eu estou aqui nessa noite simplesmente trazendo essa mensagem porque eu tenho um carinho pela sua vida. Mas Deus tem um carinho muito mais por você. Deus quer fazer algo muito mais pela sua vida. E começa pelo seu arrependimento. Quando você pega Atos capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E diz que para que assim você venha viver em refrigério na presença do Senhor. Pedro está diante dessas pessoas. E Pedro mostra para aqueles homens que eles não estavam ali vivendo para si mesmo. Eles precisavam entender que toda estrutura é feita pela vontade de Deus. E é por isso que o Senhor diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Como tem sido a sua vida? Será que você está vivendo a vontade, a tua própria vontade, ou você quer viver a vontade de Deus? O Senhor Jesus, quando chama os seus discípulos, ele fez o chamado, e a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Alguns estavam lavando as suas redes, outros estavam diante do seu Pai. No entanto, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Para Abraão, o Senhor disse: saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se você não sabe onde você vai passar a sua eternidade, se você não sabe onde você vai passar a sua vida, comece de agora se arrependendo dos seus pecados. Comece agora tomando uma decisão. Você precisa saber que os seus pecados têm sido a razão de você não ter uma vida feliz. Você precisa entender que seus pecados é a razão de você não ter uma vida abençoadora, abençoada na presença de Deus. E talvez você esteja priorizando, dando prioridade às coisas do mundo. Talvez você já está dentro da igreja, no entanto você não abriu o seu coração para a palavra de Deus. Você não se entregou completamente a Ele, porque o mundo está enraizado na sua vida, no seu interior. E eu lhes faço uma pergunta nessa noite: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu preciso dizer para você que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então vale a pena você dar um passo nesta noite. Vale a pena você entregar a sua vida ao Senhor completamente. Esses homens simplesmente sentiram esse impacto. Sentiram o impacto pela palavra. Mudaram as suas vontades. O que faremos, pois, irmãos? E em terceiro e último lugar, o terceiro impacto que nós temos nesse texto, diz o texto que eles compungiram-lhe o coração. Compungiram-lhes o coração. Ou seja, mudou. A palavra buliu com o coração daqueles ouvintes. Pedro faz conhecida a palavra do Senhor. E por isso causou um impacto tão grande no interior dos seus ouvintes, ao ponto deles sentir vergonha dos seus pecados. Passou um filme na mente desses homens. Eu fico imaginando o que eles pensaram após a ministração da palavra. Que dali foi para o seu coração. Esses homens começaram então a sentir que precisavam mudar as suas atitudes. Eu imagino esses homens dizendo: estamos ferindo a santidade de Deus, estamos simplesmente distante de Deus, nós precisamos mudar imediatamente. Mas eles falaram com pessoa que já entendia. Ele falou com um homem que entendia
sobre a palavra do Senhor. Pedro não usou outra coisa a não ser a palavra de Deus. O sermão de Pedro causou um impacto tão grande àquele povo que eles sentiram culpado em ferir as promessas que o Senhor tinha para as suas vidas. Deixa eu dizer para você nessa noite. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você simplesmente pare um pouco e pense a sua vida com Ele, ou a vida sem Ele. Deus quer que você, a partir de agora, faça como esses homens fizeram. Mudar o seu intelecto. Mudou os seus pensamentos. Passaram então a viver a vontade, a ouvir a vontade de Deus. O que faremos? Você precisa perguntar o que você vai fazer. O que você está fazendo? Você precisa saber da fonte do distanciamento entre você e Deus. Eles compreenderam que os seus feitos, o que eles estavam realizando, feria o coração de Deus. E a palavra gerou um impacto na vida desses homens. Deixa eu fazer uma conclusão nessa mensagem, nesta noite. Nós temos aqui um sermão que muita gente acha que não existe, mas nós temos aqui a presença da homilética. Nós estamos aqui diante da palavra. Nós estamos aqui diante de Pedro como pregador. Estamos aqui diante dos ouvintes. E é isso que você tem que fazer. Ao ouvir o pregador, você precisa guardar, porque esse é o papel do pregador, mostrar para vocês a palavra bem clara. A palavra bem clara. Através da palavra de Deus, algo aconteceu naquela vida, porque Deus usou um homem, o pregador, que serviu como um canal para expor as verdades da salvação, daqueles homens que precisavam ouvir as verdades. Terceiro, nós encontramos os ouvintes, que ficaram atentos no que estava sendo ministrado. Como foi a sua atenção nessa noite pela palavra que você ouviu? Porque você está diante da palavra, do pregador, e você que é o ouvinte. Hoje você tem a mensagem, você teve a mensagem. Então eu quero fazer uma aplicação para a sua vida. E a minha aplicação é baseada naquele profeta que passou por uma grande experiência diante de Deus. Eu estou falando desse profeta Isaías, ao ponto de sentir o seu distanciamento com Deus. E quais foram as suas atitudes, os aspectos que ele aprendeu naquele dia? Primeiro, da santidade. Ele viu o meio em que ele se encontrava e que ele precisava sair. Uma outra coisa que nós vimos aqui, ele viu a sua condição diante de Deus e que ele simplesmente notou que Deus estava dando a ele uma oportunidade para que ele saísse do meio. E terceiro, ele decidiu sair. Você hoje esteve diante da palavra do Senhor. O que essa palavra gerou no teu coração? Você entendeu bem clara a sua situação diante de Deus? Será que você não precisa mudar o seu intelecto, os seus pensamentos, as suas atitudes? Será que esse seu coração não precisa da presença de Deus? Você sabe que tem que mudar. E Deus está dando a você essa oportunidade de mudança. Deus está dando para vocês, um momento é esse, em que você precisa se voltar, entregar a sua vida para Ele.
O meu pensamento nessa noite, através da sua palavra, a palavra de Deus, é que você abre o seu coração. E é por isso que eu quero orar por você. Quem sabe você está procurando solução para a sua vida em lugares que não tem nada a ver. Quem sabe você está pautando a sua vida em algo que Deus abomina. Quem sabe você pode até estar conversando dizendo: se eu for pecador. Você é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz que o ser humano é incapaz, pelas suas obras, de obter a sua salvação, porque é dom de Deus, Deus quer dar para você. Abra o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, faça com que Ele mude a sua história a partir de agora. Eu gostaria de orar por vocês e depois eu terminarei com a bênção apostólica. Mas eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de ministrar a sua palavra, de alcançar a você que está tão distante de mim, de levar uma palavra para pessoas que eu não conheço neste momento, nem sei onde você se encontra, mas a palavra de Deus foi até você trazendo vida e vida em abundância. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez e que o Senhor há de fazer nesta vida, Pai, que ouviu a sua palavra. Pai, obrigado, Senhor. E que o Senhor, Pai, nos leve aos nossos lares com a tua proteção, nos guarde durante a semana. E que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, Pai, para o louvor da tua glória. Meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, pouse sobre todo o Israel na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E que Deus abençoe a sua vida, seja mais que abençoado em Cristo, em nome de Jesus.